Senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Primeiro, senador Paulo Paim, eu quero aqui da tribuna dizer da nossa alegria. No sábado próximo passado, 7 de setembro, os torcedores do Esporte Clube Bahia, portanto, numa demonstração de completa transformação, Paulo Paim, os torcedores do Bahia tiveram a oportunidade de votar diretamente para presidente. Eu sei que o clube do seu estado, lá o Internacional, é o clube no Brasil que tem o maior número de filiados. O Bahia abriu um processo de filiação, está numa fase de intervenção, e somente em 3 dias, Paulo Paim, 15 mil novos torcedores se associaram ao Bahia. E na eleição de sábado passado, nós tínhamos aptos ali ao processo de votação, algo em torno de 9 mil, compareceram 6 mil associados, e o companheiro Fernando Schmidt foi eleito presidente do Esporte Clube Bahia. Schmidt, que já teve a oportunidade de presidir o Bahia ali na década de 70, e, portanto, retorna à presidência, até num mandato tampão, senador Paulo Paim. Depois nós teremos uma eleição definitiva. Então, acho que isso é importante nesse processo de reconstrução, de redemocratização e também de transparência, né? Os clubes de futebol, nós assistimos um processo muito duro ao longo dos anos nessa história do domínio de alguns cartolas no Brasil, do clube de futebol. Mantidos, inclusive, a partir dessa paixão do povo, mas pilotados, ou melhor, controlados por alguns poucos cartolas do futebol brasileiro. Eu até tenho uma participação muito grande nessa coisa aí dessa paixão por futebol, mas nunca me posicionei do ponto de vista da minha participação em direção de clube ou envolvimento dessa natureza. Acho que, como o torcedor está de bom tamanho, me coloca à disposição, como eu fiz inclusive no sábado ali com o Fernando Schmidt. Não pude ir à sua posse ontem à noite, mas enviei mensagem e ao mesmo tempo me colocando à disposição, não só para o Bahia, mas para o futebol da Bahia, para a gente ser utilizado aqui como embaixador do futebol baiano, buscando ajudar, contribuir, principalmente essa parcela que passa por um processo de transformação. O Vitória recentemente, eu tive a oportunidade de citar isso aqui, cito tranquilamente, mesmo não sendo torcedor do Vitória, mas tenho elogiado a postura de Alex Portela na direção do Vitória, alguém que contribuiu muito para ir moralizando o futebol da Bahia, assim como outros clubes da história da Bahia, que eu gostaria muito também de ver despontando. O Galícia, que vem de uma colônia espanhola, o Ipiranguinha, o grande Ipiranga, Ipiranguinha no sentido, inclusive, do carinho, não de forma diminutiva. O Ipiranga, histórico Ipiranga, o Botafogo, os times do interior, o Fluminense de Feira, o Bahia de Feira, o próprio Feira, enfim, os times de Itabuna, de Vitória da Conquista. Então é importante que a gente possa reestruturar esse futebol da Bahia. Mas o registro que eu quero deixar aqui claro é isso. É a posse de uma figura que eu até tenho muito respeito, gosto muito, e enquanto torcedor na década de 70, por diversas vezes, vibrei ali com a direção de Fernando Schmidt à frente do Bahia, eu que ainda garoto, mas me acostumei a frequentar o estádio, como faço hoje, Paulo Paim. Se eu chegar aqui, por exemplo, eu faço sempre isso, eu vou lá, compro o meu ingresso na arquibancada, faço questão, inclusive, de não assistir em tribuna de honra, nada contra a tribuna de honra, mas eu vou usar uma expressão que meu pai até usava muito, que era assim, meu pai dizia que para ter prazer nas coisas, ele fazia uma referência, inclusive, a cigarros com filtro, que ele dizia assim, fumar cigarro com filtro é mesmo que chupar bombom com papel, né? Meu pai terminou, inclusive, se acabando no cigarro, faleceu com problemas pulmonares. Mas essa expressão eu terminei trazendo para o futebol, dizendo o seguinte: assistir a tribuna de honra é mesmo que